Vamos saber se o pessoal já se reapresentou. Não, acho que não, né? Porque, peraí, mesmo, Ponta Grossa é longe que só a bexiga. Deixa o Miguel explicar então pra gente. É porque essa ressaca da derrota pro Operário, né, ter sido freguês do Operário no campeonato foi dose. Ninguém esperava isso, não. Então, Miguel, quando é que a rapaziada se reapresenta depois da derrota de ontem? Alô, Miguel, boa noite. Um abraço para você, Vibrante. O Sport nem chegou ainda, viu, Vibrante? A viagem de retorno de Ponta Grossa para Recife começou na tarde de hoje. Os jogadores chegam nesta noite aqui à capital pernambucana, vão ser liberados e amanhã acontece a reapresentação. O Sport ainda não divulgou o cronograma da semana de treinos visando o jogo contra a Chapecoense, mas é certo que amanhã vai acontecer essa reapresentação e a informação que a gente tem é de que assim que os jogadores chegarem aqui no Aeroporto Internacional dos Guararapes, eles vão ser liberados, mas Zé Roberto, dependendo da situação, deve ser encaminhado para uma clínica para fazer um exame de imagem, já que ele ontem acabou sendo substituído depois que o joelho praticamente travou, o joelho esquerdo, durante uma jogada ainda no primeiro tempo. Então, possivelmente, o Zé Roberto faça exame ainda hoje. Se não, vai ser reavaliado amanhã, junto com os demais atletas, até porque ontem foi a bruxa estava solta para o Sport, né? Além da derrota por 2-1 para a equipe do Operário, como você bem disse, o Sport perdeu as 2 partidas nesta Série B para o Operário, o Leão pode ter 4 desfalques, porque o Tite Ortiz tomou ontem o cartão vermelho, está fora da partida. Zé Roberto, Gustavo Coutinho e Christian Barleta ficaram lesionados, saíram machucados de campo na partida de ontem. Vamos lá, Diego Eduardo. Vamos falar um pouquinho sobre essa queda de rendimento do Sport em sprint final, em reta final de campeonato, né? O que é que houve para essa queda de rendimento do Sport, na tua opinião, Diego? Se comparar as partidas que o Sport teve fora de casa contra o Novo Horizontino, Carlos, houve uma queda drástica. Parece que o Sport não está conseguindo fazer uma marcação efetiva e está encontrando problemas na transição. O América Mineiro foi estratégico, conseguiu neutralizar o Sport. E o Operário parece que estudou muito bem o adversário rubro-negro, porque o Sport virou freguês do time. Perdeu as duas. Perdeu aqui na Ilha do Retiro, com o Operário atacando pouco e venceu por 2-1. E ontem foi um verdadeiro massacre. Foi um ataque contra a defesa. Entendo que o Tite Ortiz ele foi inconsequente, porque tomou o segundo cartão amarelo e deixou o Sport com a menos. Só que a postura do Sport, mesmo com 10, não foi uma postura de uma equipe que estava buscando o resultado. O time foi completamente defensivo, retrancou demais e viu o Operário crescer muito no jogo. Então houve sim uma queda de rendimento nessas últimas partidas. Nos últimos 4 jogos acabou tendo essas derrotas, as 2 para o Operário e a para o América Mineiro. Só que parece que o Sport está sendo bem estudado, não está conseguindo fazer aquele jogo propositivo, aquele jogo organizado do meio para frente, e a defesa não foi sonolenta ontem, mas em compensação não conseguiu resistir ao bombardeio do time paranaense. Pergunto de novo para você, Diego, né? Felipe, e a torcida pega tanto no pé, no jogo anterior me recordo muito bem que também numa terça-feira você disse, contra o América realmente ele foi muito mal. E agora com o Operário? Não achei que ele foi tão mal assim, Carlos. Até que o Felipe fez uma função um pouco diferente no segundo tempo, quando o Sport estava com 1 a menos, ele formou uma linha de 5. O Felipe estava fazendo a função de líbero. Ele não foi tão comprometido assim, apesar da derrota. Mas quem complicou mais ainda, para mim, quem fez um jogo mais abaixo do que o Felipe, foi o Fabrício Domingues. Nem assim ele foi tão criticado assim. Aí, possibilidade para os 4 desfalques que o Miguel falou. Agora, Miguel, você gosta muito daqueles percentuais. Os percentuais só quando acaba a rodada, não é isso? Mas eu já tenho aqui atualizado, antes da rodada fechar, os números da Universidade Federal de Minas Gerais. Os matemáticos estão dando agora chance de título do Sport. Já teve acima de 90%, Vibrante. Agora está em apenas 2,9%. Praticamente deu adeus ao título. Para o acesso, o Sport tem o 4º maior percentual, 79,3% para acesso. Só para você ter ideia, o Santos tem 99,94% de chance de acesso, o Novo Horizontino 99,01% e o Mirassol, que joga hoje diante do Coritiba, 84,1%. O Ceará
30,5%, mas está na cola, né? E hoje tem Mirassol e Coritiba. Esse jogo interessa ao Sport porque Mirassol e Sport têm 59 pontos. A diferença está no saldo de gols. O Sport tem 2 gols a mais, 15-13 no saldo. Se o Mirassol vence em casa, já joga o Sport para a 4ª colocação. E a diferença para o Ceará continua sendo de 2 pontos apenas. E aí vai depender tudo da rodada no fim de semana, quando o Sport pega a Chapecoense. Deixa eu destrinchar aqui a situação dos atletas. O Zé Roberto, trauma no joelho esquerdo. O Gustavo Coutinho, que entrou no lugar, saiu substituído com desconforto na coxa direita. Barleta sentiu também a coxa direita. Então, são esses 3 desfalques, mais a expulsão do Titi Ortiz, 4 desfalques que o Sport pode ter diante da Chapecoense. Está muito cedo ainda para a gente falar em substituto, mas tem aqui algumas opções, né? Tem o Wellington Silva, tem o Lene Lobato. Então, esses jogadores, se nenhum deles tiver condições de jogo no domingo, eles certamente devem aparecer na titularidade. Tá explicado, então, aí pelo Carlos Miguel, a situação de cada um. Você sabe quando começam a vender os ingressos? O Sport ainda não divulgou, Vibrante, mas pela internet, hoje é terça-feira, normalmente se coloca a partir de quarta-feira. Estamos de olho aqui nas redes sociais do Sport, que quando eles anunciam, colocam à disposição, eles já divulgam nas redes sociais essa venda antecipada. Lembrando que quem tem prioridade é o sócio, categoria 87, e aí vai por questão de escalonamento, né? As demais categorias de sócio do esporte vão tendo aí o check-in liberado e a partir da quinta-feira, normalmente, o público geral vai poder ter acesso ao jogo, ao ingresso para o jogo contra a Chape, domingo na Ilha do Retiro. Atualizei aqui, o Sport ainda não colocou a venda de ingresso, não abriu ainda pela internet. Ô, Diego, a gente trabalhou junto ontem e vimos o desempenho de Gabriel Bosquilha, camisa número 16 do Operário, que foi o craque da partida, foi o melhor do jogo, né? Arrebentou na partida de ontem. E aí, cara, eu fui hoje, né, olhar idade. Gabriel Bosquilha, 28 anos. Na flor da idade de um atleta, na flor da idade. Times por onde passou o Bosquilha, já foi do São Paulo, já foi do Inter, jogou no futebol francês. Então, quer dizer, com bagagem. Aí eu lhe pergunto, né? Mas Carlos está se pegando um exemplo só. Não, não é isso. Mas dentro da Série B, o Sport tem mais força financeira do que o Operário. Não tem mais força financeira do que o Santos. Tudo bem. Se equipara a América, se equipara a Goiás, a Ceará, a força financeira. Mas é acima do Operário. E assim, porque esse é um exemplo de alguns que escapam. O Vinícius é outro belo jogador do meio-campo do Operário também. Porque os nossos dirigentes... Como é que você chega num tipo de entendimento de a gente perder jogador assim, Diego? É um tanto difícil de compreender, né, Carlos? E olha que o Bosquilha é um jogador que até teve um histórico de lesões, né? Passou o período internacional e não teve muita sequência, mas a experiência que ele teve no futebol francês, no Monaco, foi muito importante para o desenvolvimento do atleta. Ele até despontou no São Paulo com uma grata revelação, mas teve essas lesões e acabou fugindo um pouco da carreira dele. Você observou muito bem o Vinícius Diniz, né? O autor do primeiro gol, um golaço, aliás, no segundo tempo marcado, camisa número 8, mas eu acho que falta nos dirigentes um pouco mais de visão, né? Uma visão um pouco mais ampla, porque, para você ter uma ideia, o Bosquilha, ele estava no futebol da Hungria, antes de acertar com o Operário. Então, é um mercado não tão explorado, assim, não tão conhecido. E o Vinícius Diniz é um jogador que já vinha fazendo parte da base do Operário. Então, jogadores que com certeza têm um custo mais abaixo, que tem uma rentabilidade, né? Dá um rendimento muito grande para a equipe. O Operário está garantido na Série B, graças à regularidade do Vinícius Diniz, e o Bosquilha, que não faz muito tempo que entrou na Série B, mas vem sendo um jogador importantíssimo para o crescimento da equipe. Para mim, foi uma aposta por parte do Bosquilha, que a direção do Operário teve, uma aposta e que vem dando muito certo. Para mim, tem esse mercado tranquilo para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Bom, retorno às atividades amanhã no período da tarde. É isso, Miguel? O Sport não divulgou ainda, Vibrante, mas deve ser à tarde, né? Os jogadores vão chegar agora pela noite, no meio da noite aqui desta terça-feira,
vão ser liberados e amanhã vão ser reavaliados os atacantes que saíram machucados e a questão do Zé Roberto, né? Dependendo da situação, ele pode até, inclusive, ser encaminhado hoje à noite para uma clínica. Ô, Vibrante, Campeonato Pernambucano de Futebol Feminino. O Sport está na final e vai disputar a final contra o Ipojuca. O Ipojuca chegou pela primeira vez à final. Essa partida vai ser jogo único, Arena de Pernambuco. Logicamente que a federação ainda não tem data para a realização deste jogo. O Sport goleou o Porto neste fim de semana por 11-1. Eu perdi as contas do saldo de gols do Sport, porque estava em 51 e o Sport não tinha tomado gol ainda. Então, com mais 11, vamos aí para 62 gols e um gol sofrido. O Sport segue invicto, ainda tem uma rodada antecipada, uma última rodada a ser realizada, mas o Sport já está na final antecipada diante da equipe do Ipojuca. Esse jogo, quando a federação marcar, vai ser na Arena, partida única. Se der empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Beleza.